Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. É muito interessante quando a gente fala de igreja, porque a gente está falando de algo que nasce no coração de Deus, que Deus coloca no nosso coração. Por isso, hoje, o tema da minha pregação vai falar sobre a igreja em construção. A igreja em construção. A verdade é que toda a igreja, ela ainda não está pronta. Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar o seu povo. Mas é uma igreja que ainda está crescendo. Cada nova conversão, cada novo local, cada nova pessoa que começa a caminhada para o Evangelho, é muito lindo. É mais uma pessoa que se incorpora à igreja, que vai se adequando à igreja. E é muito lindo a gente trabalhar numa obra que ainda está em construção, que ainda está aberta para o nosso trabalho. Há muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra de Deus. A bandeirinha do Fronteira em Orlando, Deus já tinha mostrado há muito tempo. A gente nunca sabe quando, assim como Deus já mostrou em vários outros lugares. Muitos, eu tenho a convicção de que se Jesus Cristo não voltar e eu ir para Ele primeiro, eu não vou ver. Mas se é promessa de Deus, como é promessa de Deus, vai acontecer. E nós aqui do Rio de Janeiro somos aquela igreja onde tudo começou, né? Que fomos ali colocando a pedra angular. Para onde vai? Só Deus sabe. A cada novo tempo, Ele vai mostrando novas coisas, Ele vai revelando novos princípios para a gente, mas toda a igreja está em construção. Pedro escreve sobre isso lá na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, dizendo assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Todos nós, eu amo esse texto, todos nós somos pedras vivas que precisam ser talhadas, ajustadas, moldadas, lapidadas para que a gente possa se adaptar um ao outro. E eu acho lindo essa imagem de um prédio, de um edifício, como Pedro escreve, formados por pedra da qual Jesus Cristo é a pedra angular. A pedra angular era a primeira pedra que era colocada para a construção de um edifício. E ela dava o ângulo, era uma pedra que fica na quina. Então, ela dá o ângulo, dizendo que o edifício sai daqui para cá. A pedra angular, que dava o ângulo da construção. E aí iam se adequando outras pedras para essa construção. E aí se levantava um edifício. Um edifício que é vivo, porque as pedras são vivas. Imagine quem teria coragem de entrar num prédio, pegar um elevador, num prédio que estivesse vivo, onde todos os tijolos estivessem se mexendo. Quem entraria? Quem subiria uma escada? Isso é igreja. A igreja é um edifício formado por pedras. Quem são as pedras? Quem são as pedras? Diz para quem está do lado: você é pedra, eu sou pedra. Nós somos pedras vivas, únicas, num movimento constante de apoiar, de ajudar, de aconselhar as outras pessoas, de suportar uns aos outros.
Por isso que a Bíblia, Jesus diz, suportem. Paulo diz, suportem-se uns aos outros. Suportar ali não é no sentido de engolir seco. Suportar no sentido de dar suporte, de dar apoio, de ajudar, de dizer, levanta, vamos embora, vamos caminhar, vamos junto. Porque isso é ser igreja. Somos pessoas únicas, diferentes, mas caminhando para o céu. Há uma mulher na Bíblia que ela viveu no Velho Testamento. Mas que ela entendeu o princípio da igreja enquanto pedra viva, onde cada um faz a sua função. Ela não construiu uma igreja, mas ela entendeu o princípio da fé. O princípio da igreja, que é literalmente um chamando o outro, um abençoando o outro, um se adaptando ao outro, formando um corpo com o outro para sermos abençoados. Eu, graças a Deus, vivo na igreja desde que eu nasci. A minha primeira foto, que aliás eu tenho que pegar lá com meu pai, a minha primeira foto é uma foto minha num berço, atravessada com mais 5 bebês, atravessados no berço que ficava na casa do pastor que morava atrás da nossa igreja, atravessada com mais 4 outros bebês. Esta é a primeira foto que eu tenho, com 15 dias de vida, no dia que eu fui apresentada na igreja. Então, já passamos por tudo, já chorei muito em banheiro de igreja. Primeiro, porque tudo que eu aprontava na igreja, minha mãe me pegava quando criança, levava para o banheiro, tirava o salto e eu apanhava de salto no banheiro da igreja. Depois o tempo foi passando e a igreja é assim mesmo, uma situação acontecia aqui, outra situação acontecia ali, e às vezes eu ia chorar de dor, chorar às vezes porque por estar magoada, por estar chateada, às vezes até por estar irritada, entrava no banheiro, chorava. Os meus 2 dentes da frente eu perdi em banheiro da igreja, que numa dessas que eu estava chorando, uma colega abriu a porta em cima do meu dente, um engoliu, o outro pulou, aí minha mãe ainda cheguei em casa e ainda apanhei da minha mãe, porque tinha feito birra no banheiro da igreja, bem feito, porque perdeu ainda 2 dentes. Fiquei lá com aquela janela antecipada. Tantas histórias de uma igreja que forma a gente, que constrói a gente. Mas eu quero falar de uma mulher que viveu no Velho Testamento e que aprendeu o segredo de que é abençoando que eu sou abençoada. Isso é igreja. A gente abençoa outras pessoas e a gente vai sendo abençoado. Essa igreja em Orlando é fruto do nosso trabalho, de cada café, de cada jantar missionário, de cada oferta que é levantada aqui, em Rostock, em West Palm Beach, do suporte que nós damos um ao outro de apoio, e aí novas vidas vão ser alcançadas, novas pessoas vão ter acesso ao Evangelho, e quando eles forem salvos lá e alcançados lá, porque o Evangelho chegou lá, nós seremos abençoados aqui. Você entende isso? E igreja é isso, é um abençoando o outro. Esse texto dessa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, só diz que ela era da cidade de Sunem. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4. E aí ela vive na época de Eliseu, profeta Eliseu, que vem depois de Elias. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Alguns versículos sobre essa mulher já mostram para a gente que ela era rica, que ela era casada, e ela observava aquele homem de Deus, Eliseu, e ela percebeu que ele era um homem de Deus. A verdade é que a gente não vai ter tempo de falar sobre todos os detalhes dessa história tão linda, mas uma coisa que marca a Sunamita é a sabedoria que ela tinha. Primeiro, ela fez uma observação analítica de Eliseu. Hoje em dia, qualquer pessoa grava um vídeo dizendo: eu sou boca de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e sai dizendo o que é, o que não é, e tem gente que acredita e vai comprando, e vai seguindo, e vai não sei o quê, sem
ter e sem fazer uma observação analítica, aquela mulher observou o homem de Deus, Eliseu, subir e descer, percebeu que ele ficava ali na cidade, ela era rica, podia muito bem estar com as portas fechadas, com a janela fechada, ela estava muito bem. Ele é que vinha caminhando, descia, chegava lá onde ela morava, ao pé da montanha, fazia o que tinha que fazer, depois ele tinha que subir de novo, e ela observou aquilo, observou o comportamento de Eliseu, a atitude de Eliseu. Ela era rica, mas ela era atenta. Ela analisa Eliseu como homem de Deus, ela não se precipita. Eliseu também não saiu dizendo, eu sou de Deus. Não, ela observou, analisou, foi sábia o suficiente para discernir se era ou não era de Deus. Não se precipitou. O tempo foi passando, ela foi acompanhando Eliseu. E começou a partir de então a tomar as atitudes corretas. Primeira coisa que ela faz é agir em concordância com seu marido. Primeiro Pedro, no capítulo 3, versículo 7, já diz aquele texto: do mesmo modo, vocês, maridos, têm uma vida comum, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nos com honra, como parte mais frágil, porque elas são, junto com vocês, herdeiras da graça da vida. Casamento exige concordância. Aquela mulher, por mais que olhasse para Eliseu e dissesse, é um homem de Deus, ela não podia fazer nada sem ter concordância com o seu marido. Então a gente vê aqui que, além de sábia, ela era super inteligente. Ela chama o seu marido e diz, vejo que este homem, vamos fazer aqui um quarto para que ele possa descansar quando ele descer para a cidade, porque os profetas moravam no alto dos montes. Quando ele descer para a cidade. E aí a Bíblia diz que assim, a partir de ali, daquele momento, todas as vezes que Eliseu vinha à cidade, ele ia para tomar um café, para descansar, para estar na casa da sunamita e do seu marido. Casamento precisa ter concordância. Mas é interessante que ela não diz assim, faça o quarto. Ela também não diz, eu vou fazer o quarto. Ela diz, façamos. Ela se inclui na ação. Ela traz o marido para a ação. Porque ela também fazia parte daquele projeto de um quarto para um homem de Deus. Casal precisa orar junto. Casal precisa concordar. Casal precisa acertar os projetos um do outro. Casal precisa entender que essa afinidade com aquilo que vamos fazer juntos, com aquilo que a gente vai ter junto. Da mesma forma como, por exemplo, para o Fronteira Orlando, quantas vezes eu e o Álvaro conversamos e fomos orando, e aí quando as conversas começaram, o tempo inteiro nós dizíamos, vocês dois precisam decidir, porque os dois vão ter que abrir mão do seu descanso de domingo, já que na segunda-feira vão trabalhar para implantar uma nova igreja em Orlando. Casal precisa andar junto. Mas ela também, na sua sabedoria, se mostrou absolutamente discreta. Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa. Um dia ele entra, vê o quarto todo arrumado e ele chama Geazi e diz assim, chama a mulher e diz, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, comandante do exército? Eliseu tinha uma série de contatos diplomáticos. Eliseu estava sempre na presença do rei, conhecia o chefe do exército. E ela diz assim, estou bem em minha própria gente. E aí ela sai, Eliseu começa a conversar com Geazi. E é muito interessante que aquela mulher, a gente descobre, ela era rica, mas ela não tinha filhos. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, mas ela não coloca Eliseu, não constrói um quarto para Eliseu pensando no que ela poderia ter de facilidade para ele. Não é esse evangelho hoje como o que o Senhor vai me dar se eu ir para a igreja? O que vai acontecer de bom comigo se eu dizimar? Não, ela faz por amor, ela faz por cuidado. A ponto de Eliseu perguntar, ela diz assim, eu estou muito bem. Em outras palavras, está dizendo assim, eu estou muito bem, eu não preciso de nada. Só que Geazi já tinha olhado a situação e sabia o seguinte, olha, ela
não tem filhos e o seu marido já é idoso. Isso é, a dificuldade para ela engravidar seria muito maior. E aí, momentos depois, um outro momento, Eliseu chama aquela mulher. 2 Reis 4, 14 e 15. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que elas podem fazer com ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou, e ela veio e se pôs à porta. Isso é, ela ficou na porta. A casa era dela, o quarto tinha sido construído por ela, tinha 2 homens naquele local, e a Bíblia diz que ela vai e ela não entra. Ela se põe à porta. Ela era discreta, ela era educada, socialmente bastante inteligente. E é muito bonito, a Bíblia, nada que está na Bíblia está por acaso. Nada que está na Bíblia está por acaso. Era a casa dela, ela podia muito bem ter entrado e conversado com Eliseu, não ia acontecer nada. Mas é tão lindo a gente ver os detalhes da educação de Eliseu, de tentar retribuir. Da educação dessa mulher de dizer, está tudo bem comigo, não preciso de nada, só quero servir vocês. E ao mesmo tempo é de uma educação, porque o Evangelho educa a gente socialmente. Nada educa mais a gente do que igreja, do que conviver com pessoas diferentes, do que ter que aprender a lidar com crianças, com adolescentes, do que trabalhar na igreja, do que estar presente na igreja. A gente vai se educando, porque a Bíblia educa, mostra para a gente como ser esposa, como ser marido, como ser filho, como ser um bom profissional. É lindo a gente ver como o Evangelho educa. Mas aquela mulher também tinha um grande discernimento espiritual. Ela aceita a palavra de Eliseu. Porque Eliseu diz assim para ela, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. E ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva. Homem. Ela sabia que ele era o homem de Deus. Mas ela queria tanto aquilo. Mas aquilo estava tão longe da realidade dela, que ela disse, não me iluda. Não diga para mim uma coisa que eu quero ouvir, se não for verdade. Mas a Bíblia diz, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. É muito lindo a gente ver o quanto essa mulher queria tanto um filho, mas ao mesmo tempo ela se posiciona de uma forma temente, com temor. Sabia que ele era um homem de Deus. Eu acho lindo aqui essa percepção espiritual que a gente precisa ter. Quando Deus fala, Ele cumpre aquilo que cabe a Ele. Tem muita gente que recebe uma palavra de Deus que só depende, aquilo que só depende de Deus vai acontecer. Mas se Deus dá uma palavra para a gente, e eu não faço a minha parte, mas Deus falou o que Ele tinha no plano dEle de fazer. Mas aquilo que cabe a mim realizar, aquilo que cabe a nós, o posicionamento, isso só depende de nós para que aquilo se cumpra. Aquela mulher certamente ouviu aquela palavra, guardou no seu coração. No tempo certo ela engravidou do que Deus disse. 1 ano depois ela estava com o filho. E é muito lindo porque ela queria tanto, mas ela recebe aquela notícia de uma forma sóbria, equilibrada. Certamente guardou para ela, ficou em silêncio. E essa sobriedade dela foi acompanhando ela ao longo dos anos. Mais tarde, a leitura desse texto nos mostra que quando ele já era um rapaz, isso é, já na adolescência, um dia ele estava no campo com seu pai, teve uma grande dor de cabeça, e aí o pai manda entregar o menino para ela, o menino é levado até a mãe, aí a sunamita pega essa criança e a Bíblia diz que esse menino morre nos braços dela. Algo que ela não tinha pedido a Deus, que Deus deu para ela, fruto do amor dela e do posicionamento dela de construir um quarto para Eliseu. E aí a Bíblia nos diz que ela pega esse filho, sobe as escadas e coloca no quarto que ela tinha colocado para o profeta. Ela não grita, ela não faz escândalo, com a mesma sobriedade que ela recebeu o sim de Deus, com a mesma sobriedade ela recebeu a morte do filho.
Essa mulher me ensina muito. Essa mulher me ensina muito. Porque a coisa mais difícil ao longo da nossa vida cristã é a gente manter a sobriedade, a maturidade, o equilíbrio, a fleuma, quando alguma coisa vai mal. Será que se a gente perdesse um filho morrendo no nosso braço, a gente ia agir dessa forma? Ela sobe, coloca o filho no quarto que ela tinha construído para o profeta. E aí ela chama o marido e disse assim: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Aí o marido pergunta assim: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu o que para ele? Não se preocupe. Você entende que ela estava com um filho morto, trancado dentro de um quarto, e o marido pergunta para ela: ué, mas o que você vai fazer na cidade? O que você vai fazer subindo? O que você vai sair de casa? E ela diz para ele assim: não se preocupe. Não se preocupe. Aí no caminho ela vai, quando ela vai se aproximando, Eliseu vê ela de longe na carruagem. Ela era rica, ela tinha uma carruagem. Quando vê a carruagem chegando, ele fala para Geazi, que era o seu servo: Geazi, corre lá, porque vem a sunamita, vem a mulher, vejam o que aconteceu. Pergunta se vai tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. E aí Geazi, que era mais novo que Eliseu, certamente sai correndo, encontra ela no meio do caminho, ainda na subida, aí pergunta para ela: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com você, vai tudo bem com seu filho, vai tudo bem com seu marido? E ela responde o quê? Vai tudo bem. Responde perguntando ela: vai tudo bem. Vai tudo bem. Se eu perguntasse para você hoje: está tudo bem? O que você ia responder? Será que todo mundo responderia que vai tudo bem? Está tudo bem com o seu coração? O perdão está em dia. O sorriso está em dia. O coração está tranquilo. A oração está em dia. Está tudo bem. Está tudo bem com a saúde, está tudo bem no casamento, está tudo bem na vida profissional. A vida dela estava bem? Estava tudo bem com ela? Você acha que alguém está bem com um filho morto? Você acha que alguém está bem com uma promessa de Deus que recebe, de repente, do nada, aquela promessa é retirada da mão? Você acha que alguém está bem assim? O que você responderia? Eu fico pensando: o que eu responderia? A gente entra em desespero, em pressão por coisas tão insignificantes. Tem gente que cria confusão no copo d'água. Tem gente que é capaz de atrapalhar e atravessar todo mundo, atropelar todo mundo, porque, sei lá, alguém não deu um sorriso, ou porque o outro falou mais alto, ou porque alguém... Meu Deus do céu! Vai tudo bem, vai tudo. Não importa se a gente está chorando, vai tudo bem. Não importa se está doendo, vai tudo bem. Não importa se a promessa não chegou, vai tudo bem. Com Cristo no barco sempre vai tudo bem. Esse é o grande segredo do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus foi para a cruz como uma ovelha indo para o matadouro, não abriu a sua boca. Ele era o próprio Deus. Recebeu pedrada, foi esbofeteado, cuspiram, coroa de espinho, todo mundo rindo dele, gozando pelo fato dele se falar que era rei dos judeus. E ele nem usou a frase, quem usou foi... Aí ele diz, Pilatos, ele diz: tu o dizes. E às vezes por coisa tão pequena a gente tropeça na fé. Como pastora, é triste ver isso. Triste ver isso. Pessoas tão próximas, pessoas que foram criadas comigo, pessoas que tinham tantos dons e talentos, pessoas que eram ativas e de repente, não quero mais isso, não quero mais aquilo, não quero mais aquilo, não quero mais aquilo, deixo de ir, deixo de estar, nunca pergunta para Deus. Só vai fazendo aquilo que quer, fazendo aquilo que quer. E daqui a pouquinho, cadê essa pessoa? Não é mais igreja. Não é mais pedra viva.
Mas é muito lindo porque a Bíblia diz que quando ela chega na presença de Eliseu, aí sim, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Ela não culpou, não falou nada, ela vai e abraça. Aí ela diz, eu não te pedi um filho, mas o meu filho morreu. E aí Eliseu, atordoado, diz, não, toma aqui, Geazi, o meu bastão, corre lá, coloca sobre o menino e ele vai viver. Aí ela diz, A mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se não ficares, não irei. Então, ele foi com ela. Ela disse para ele o seguinte, olha, você não vai mandar o seu servo, não. Você vai comigo. Se você não for, eu também não vou. Que confiança tinha essa mulher. E a gente conhece o final da história. Ele chega, ora, tranca a porta, ora pela criança. E tem toda uma forma diferente aqui de oração, que também a gente não tem tempo para explanar, de falar, de respiração, enfim. Ele ora pelo menino. O menino volta a viver, é ressuscitado, e a Bíblia diz que aí ela chama ela entra no quarto, pega o seu filho. A verdade é que toda essa história começa quando essa mulher, que a gente não sabe o nome, constrói um quarto na casa dela. E aí eu quero entender aqui e trazer para a nossa realidade que quarto em casa como um quarto na nossa alma. Se tem uma coisa que a nossa alma é entendida dentro da psicologia, dentro de toda uma iconografia, é que a alma é como uma casa que tem muitos quartos. E a gente decide que quartos são esses. Para quem a gente abre a nossa alma? Para quem a gente abre os nossos quartos? 2 Reis 4, 21... Quando o filho morre, a Bíblia diz, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Aquele quarto de honra, aquele quarto de bênção, aquele quarto do homem de Deus, do milagre, da voz de Deus, da presença de Deus, era agora um quarto de morte. Era agora um sepulcro. E ao longo da nossa vida, muitas vezes acontece exatamente isso. Como é que está a nossa alma? Que quartos nós temos? Nós precisamos ter um quarto para a nossa vida conjugal abençoada. A gente precisa ter quarto para os filhos que se agregam, para os netos. A gente precisa ter quarto para os poucos, de verdade amigos que são queridos. A gente precisa ter quarto para os domésticos da fé, que é a igreja, é exatamente sobre isso que eu quero falar mais. Mas muitas vezes a gente também tem que ter o nosso quarto de guerra. Quem lembra desse filme? Quarto de guerra. Nós vamos ver juntos. Quarto de guerra. Jesus mesmo diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê no secreto o recompensará. O quarto da oração, o quarto que é um quarto de guerra da nossa alma. Quarto de culto, e eu não estou mais falando só do quarto físico. Aquele local que você pode cultuar, seja no seu carro, se você estiver no seu espaço, aquele momento, aquele cômodo da sua alma em que você para tudo e fala, agora eu vou para o meu quarto cultuar a Deus. Nos momentos alegres, mas também nos momentos difíceis. Lembra de Daniel? Quando Daniel soube que o decreto de Acabe tinha sido publicado, foi para a casa de Dario. Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele sabia que tinham armado para ele. Ele sabia que ele seria levado à morte. Ele já tinha entendido tudo, mas ainda assim, ele não deixou de cultuar a Deus no seu quarto. Porque a gente cultua a Deus nos momentos em que tudo vai bem e nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mais difíceis da nossa vida. Muitas vezes, a gente está dentro de um quarto de dor. Salmo 6 diz assim, estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Pode ser que você esteja passando pelo quarto de dor.
Eu já passei muitas vezes pelo quarto de dor. Quando você chora, que parece que chega aquela exaustão emocional. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Quem aqui já teve nesse quarto? Dói pelo quarto de dor. Existem quartos de morte. Jonas esteve em um. Aonde era esse quarto? Aonde era esse quarto? Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Lá na frente ele diz assim, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Nesse quarto de morte, Jonas entendeu que ele tinha errado. Jonas entendeu que ele tinha se voltado o rosto contra Deus. Mas ele diz, agora eu olharei de novo para o teu santo templo. Jonas se arrepende, ele ora a Deus. E ele continua dizendo, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Na hora da agonia, na hora da dor, na hora do choro, na hora do desespero, o nosso coração precisa estar pronto para se arrepender, para orar a Deus, para clamar a Ele, e Ele vai nos dar livramento. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém. Mas há quarto de cura. Quando Jesus entra na casa de Pedro, Mateus 8. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servir. Quantos aqui já foram curados por Deus? Já estiveram em quartos de doença? Eu lembro, uma vez o Álvaro estava viajando, eu peguei uma febre, fiquei com uma febre muito, muito forte. O Tiago tinha aí uns 3 para 4 anos, eu nunca mais me esqueci disso. E aí eu coloquei ele na cama e ele viu que ele não estava bem, eu falei que estava com dor, que estava com febre. Aquela criança, né, que fica botando a mão, repete aquilo que a gente faz para ela, né? Ficou botando a mão na minha testa o tempo inteiro. Aí ele falou assim, mamãe, eu vou orar e Deus vai curar. Era muita febre. E eu pensando como é que ia fazer, me organizando. Já tinha tomado remédio, a febre não passava. E eu lembro até hoje, eu deitada na cama, o Tiago ficou de pé do meu lado. Colocou a mão na minha cabeça e falou, Senhor Jesus, cura minha mãe. Tira essa febre dela. Não deixa ela sofrer. Em nome de Jesus, amém. Imediatamente a dor foi embora. Mas foi imediato, a dor foi embora. Nunca mais esqueci disso. É lindo. Era um quarto de doença, de dor, de febre, que se transforma em bênção. Quarto de vida. Quando Pedro estava fazendo mais uma das suas viagens missionárias, ele é chamado porque uma mulher querida, chamada Dorcas, ou Tabita, tinha morrido. E a Bíblia diz assim, Pedro chega na casa dela, mandou que todos saíssem do quarto, depois se ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé, então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Dorcas tinha morrido. As viúvas chorando porque Dorcas tinha morrido. Ele entra no quarto. Faz exatamente o que Jesus tinha feito. Coloca todo mundo para fora, na casa do filho do centurião, e ele simplesmente ora, ela se levanta e é ressuscitada através da oração. Há quartos que são de restauração. E esse é muito lindo, porque a Bíblia diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, vá para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver.
Ananias estava orando e Deus visita Ananias. Saulo estava orando na rua chamada direita. Deus dá o endereço, dá o nome da casa onde Paulo estava. Diz, olha, ele está orando e eu já mostrei a ele que um homem chamado Ananias vai chegar lá, vai orar, vai impor as mãos e ele vai ficar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, já chama ele de irmão. Antes ele tinha dito, mas ele está perseguindo. Ele já chega chamando irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que é lindo? Paulo e Ananias, 2 homens, orando ao mesmo Deus. E Deus visita um e visita o outro. Estavam orando em quartos separados. Moveram com o coração de Deus. E Deus pôde usar Ananias para cumprir os planos que tinha na vida de Paulo. Quantas pessoas Deus não tem usado para cumprir os planos que Ele tem na sua vida? Quantas pessoas ao longo da nossa caminhada na igreja não são pessoas que nos ajudaram a chegar até onde nós estamos aqui agora? Olha para quem está do lado, olha para quem está à frente, para quem está sentado do seu lado. São pessoas que oram pela gente, que cuidam da gente, que amam a gente, que dão palavras de incentivo. Que muitas vezes, quando a gente está lá moado no nosso quarto, não estou falando do quarto físico, o quarto de dor, está orando pela gente. Quando a gente chega na igreja e vê que a gente está triste, dá um sorriso, dá um abraço. Que muitas vezes, naqueles momentos de abraço e de comunhão, está dizendo, conta comigo. Os 2 estavam orando. Paulo, ainda Saulo, completamente perdido, sem saber o que ia ser da vida dele. Ananias, um homem de Deus, até com medo de orar por um homem que perseguia o povo. Mas os 2 se posicionaram de acordo com o desejo de Deus. E às vezes eu fico pensando, pelo que a gente tem orado nos nossos quartos? A gente tem orado para que Deus faça aquilo que a gente quer? Ou a gente, de fato, tem orado pelos desígnios de Deus? O que Deus quer para a minha vida? Aonde Ele me quer? O que Ele quer que eu faça na obra dEle? Até onde eu tenho que ir? O que Ele tem para a minha vida profissional? Que planos Ele tem para a minha profissão? Aonde Deus tem o controle de toda a nossa vida? E a gente precisa orar mais, fala, Senhor, qual é a Tua vontade? Às vezes a gente toma decisões porque, sei lá, ficou chateado. Outros tomam decisão porque achou que era mais interessante. A gente precisa aprender a orar mais pelos desígnios de Deus na nossa vida, pela vontade de Deus para a nossa vida. Quanto mais o tempo passa, menos eu sei dos planos de Deus. Mais eu vejo o cumprimento das promessas de Deus, mas menos eu consigo ver todo o poder e tudo aquilo que Deus pode fazer. A verdade, você pode pensar, mas são pastoras, são 60 anos na igreja, é verdade. Eu já vi cego ver, eu já vi mudo falar, eu já vi pessoas em cadeira de roda que eu conhecia desde a infância se levantar e começar. Eu já vi pé de uma pessoa, a perna de uma pessoa crescer. Eu sou o resultado da bênção de Deus. Já estava 45 minutos atestado de óbito assinado. Eu já vi tantos milagres de Deus. Mas eu ainda não sei, porque a gente tem um Deus que é muito mais poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E é lindo, porque os planos de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus vão se mostrando ao longo da nossa vida. Quando você pensa, ok, Senhor, vai até agora, Ele não, tem mais. Tem mais. Hoje nós falamos de Orlando, mas tem mais. Hoje nós falamos de novo, mas tem mais, porque a gente tem um Deus, a gente serve um Deus que tem sempre mais. Para encerrar, faça quartos. Construa quartos. A bênção da sunamita começou quando ela decidiu construir um quarto. A vitória dela sobre a infertilidade dela. A vitória dela depois sobre a morte do filho estão relacionados com o quarto que ela construiu.
Foi naquele quarto que ela construiu, que ela recebeu a palavra de Deus e que ela seria mãe. Foi naquele quarto que ela construiu que o filho morto voltou a viver. Que quartos você tem construído para as pessoas? Eu como pastora, já construí muitos quartos. E quero construir muito mais. Muito mais. Já construí quarto para as pessoas que estão aqui, que eu amo. Já construí quartos para pessoas que eu amei, amo em Jesus, mas que nem estão mais aqui. Já chorei muito. A vida pastoral machuca. Já senti muita saudade de pessoas que estiveram conosco e não estão mais. Esses dias eu estava mexendo na minha foto e acabei descobrindo, quem lembra da Verinha, do André, né? Pessoas que eram tão queridos aqui da igreja que hoje já foram para a glória, estão nos esperando lá em cima. A verdade é que, ao longo da nossa vida cristã, porque somos pedra, precisamos estar vivos nesse edifício, a gente precisa aprender a construir quartos. E hoje, a minha pregação é exatamente sobre isso. Você tem fechado as portas dos seus quartos? Ou você tem aberto as portas do seu quarto? Você tem fechado o seu coração para Deus? Ou você tem... Sabe, o brasileiro não tem o hábito de criar como é que chama? Um complemento. Um puxadinho. Aquela mulher não fez um puxadinho, não. Ela fez um quarto. E a Bíblia faz questão de dizer que ela mobiliou. Eu não amo de qualquer jeito, não. Eu quero amar para valer. Como é que você ama a obra de Deus? É para valer ou é de qualquer jeito? É um puxadinho ou é um quarto bonito? O que você tem construído para as pessoas com quem servem com você na igreja? A gente precisa aprender a construir quarto. Esses dias eu estava me lembrando de um dia a gente estava fazendo oração aqui, não sei quem se lembra. Eu acho que eu estava aqui nesse canto chorando muito. E eu lembro até hoje, tantos vieram me abraçar dizendo, conta comigo, pastora. Sabe o que vocês estavam fazendo ali? Construindo quarto para mim. Contem comigo para construir quarto para vocês. Eu tenho um quarto para cada um de vocês. Um quarto bem decorado, bem bonito. Mas minha pergunta é, você tem quartos para sua família? Está sobrando tempo para isso? Minha outra pergunta é, você tem quartos para as pessoas aqui da igreja? Você pode de fato olhar nos olhos e falar, eu tenho quarto para você? Você consegue construir quartos para todos aqui da igreja? Você não acha que mesmo que você vai chegar no céu e dizer, não, essa pessoa eu quero, outra pessoa eu não quero na minha casa. Se você está aqui e não quer ninguém no seu quarto, ou não quer alguém no seu quarto, já não está no céu. A gente tem que construir quartos. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.